sois todos irmãos e irmãs. É palavra de Cristo, Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos, enfim, ao amor. Boa noite, com muita alegria que nesta quarta-feira de cinzas, iniciando a nossa caminhada quaresmal, como povo de Deus, fazendo este bonito itinerário para celebrarmos a festa que é o coração da nossa fé, a Páscoa, que hoje nós realizamos aqui o Em Comunhão Especial. Queremos ajudar você, neste início de quaresma, a acolher também a importante temática da campanha da fraternidade, que a Igreja no Brasil nos apresenta como caminho de conversão. Boa noite, irmão Alain. Alegria estar com você neste momento tão especial para a Igreja no Brasil, para todo o povo de Deus. Verdade, uma boa noite para você, querido Padre Camilo, a todos os devotos de Nossa Senhora. Estamos em comunhão porque somos todos irmãos e irmãs. Queremos viver essa graça da amizade social e, Padre Camilo, é claro, nós queremos entender um pouco mais da campanha da fraternidade. E uma história bonita. Nós estamos celebrando 60 anos da campanha da fraternidade. Sempre um tema social urgente que pede a nossa atenção para que nós possamos nos converter ao imenso amor que Deus nos dá, um amor ao próximo, e isso será um amor profético, um amor social. A conversão é essencialmente voltar o coração para Deus, voltar o coração para o próximo. Por isso, há 60 anos, a Igreja no Brasil tem essa preocupação de olhar para alguma dimensão da nossa fraternidade cristã que anda meio esquecida e que precisa novamente vir como algo importante. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se houver amor entre vós. É o grande ensinamento do Cristo. E neste ano, o tema da campanha da fraternidade é muito atual. Eu diria até mais do que necessário. Fraternidade e amizade social. E o bonito lema, sempre inspirado num texto bíblico, a palavra de Jesus, vós sois todos irmãos e irmãs. E para começar este momento importante da nossa reflexão, a gente acolhe aqui no Em Comunhão o querido, antes de recebermos este querido, aguarda aí, a Camila, nossa jornalista, preparou um pequeno VT para nos introduzir neste tema tão importante da campanha da Fraternidade 2024. Vamos acolher. Olá, boa noite, Padre Camilo, boa noite, irmão Alain, para todo mundo ligadinho na TV Aparecida nessa quarta-feira de cinzas. Estamos aqui em Brasília, acompanhamos o dia aqui desse momento tão importante de lançamento da campanha da fraternidade. Vou conversar com o Padre Janisson, ele que é o subsecretário adjunto de pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Padre Janisson, esse momento é muito importante para a Igreja no Brasil, desse lançamento da campanha aqui na sede, né? Boa noite. Boa noite, Camila, boa noite, Padre Camilo, irmão Alain, uma alegria poder estar aqui neste momento com vocês e com todos aqueles que nos acompanham através da TV Aparecida. Sim, foi um dia muito importante hoje, 60 anos de campanha da fraternidade, fazer o lançamento desta campanha deste ano, um tema tão importante, atual, que interessa a todos nós como igreja. Então foi um momento assim fundamental para nós como Igreja do Brasil. E falando sobre as pastorais do nosso país, é importante que elas peguem esse texto base e debrucem aí os estudos para aplicarem também nas suas pastorais, nas suas comunidades. Exatamente, que todos possam conhecer o texto base, refletir. No nosso texto tem o ver, iluminar e agir. O agir traz inúmeras propostas para que sejam concretizadas nas paróquias. E também, Camila, nós temos todas as peças da campanha da fraternidade. Então, encontros com crianças, jovens, adultos, via sacra, para as escolas também, propostas e tantas outras que ajudam nessa concretização, nessa vivência da campanha na vida paroquial e das nossas comunidades. Agora, Padre Janisson, a campanha também é muito marcada pela mensagem que o Papa envia, e esse ano uma mensagem belíssima, falando sobre romper as divisões, não é mesmo? Exatamente, é um tema muito caro ao Papa Francisco, e este tema
nasce da reflexão a partir da encíclica do Papa Fratelli Tutti, que ele tem insistido muito nesta fraternidade universal entre as pessoas. E o nosso lema, né? Vós sois todos irmãos e irmãs. O convite à fraternidade, ao diálogo, ao respeito às pessoas, respeito ao diferente. Enfim, uma boa convivência e convivência em sociedade. Padre Jânison, muito obrigada, viu, pela disponibilidade em nos atender. Eu que agradeço a todos vocês. Boa missão. Obrigada. Então, a gente conversou com o Padre Jânison, que é o subsecretário adjunto de pastoral da CNBB. E, além dessa mensagem tão bonita, o Papa nos pede o diálogo, a conversão nesse tempo quaresmal. Eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado, Camila. Uma boa noite, uma saudação muito fraterna ao querido Padre Jânison, aí trabalhando na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Brasília. E é para lá que nós vamos. O Padre Camilo dizia desse convidado especialíssimo que nós vamos conversar agora. Nós queremos, então, relembrando, fazendo história de 60 anos de campanha da fraternidade celebrada e vivenciada pela primeira vez em âmbito nacional. Já são 60 anos e sempre uma ação evangelizadora. Quem vai falar conosco, e nós temos a grata alegria de recebê-lo aqui na TV Aparecida, é Dom Ricardo Reppers, que é bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília e secretário-geral da CNBB. Dom Ricardo, boa noite, bem-vindo, nossa saudação. Irmão Alain, que alegria, a saudação é minha, Padre Camilo, grandes amigos, minha admiração por vocês, pelo trabalho, pela missão. E hoje, nesse momento de iniciar o itinerário quaresmal, mas também de nos alegrarmos com a proposta belíssima da campanha da fraternidade para esse ano. Perfeito. Nós acompanhamos hoje de manhã, né, a abertura oficial que aconteceu aí na sede da CNBB em Brasília. Dom Ricardo, qual a importância, né, da campanha da fraternidade e ao longo desses 60 anos, qual foi o grande objetivo dela acontecer justamente no tempo quaresmal? É muito especial e eu diria assim, é um tempo privilegiado pensar que podemos trazer no tempo quaresmal ações concretas, mudança de vida. E por isso eu diria que são 3 grandes eixos das campanhas da fraternidade. Elas nos chamam para a conversão, uma mudança de vida pessoal, comunitária e social. Não é algo intimista, não. É uma conversão plena, total, né? Não é só para mim, não é só também do meu grupo, uma conversão de um grupo, mas é uma conversão que poderíamos dizer integral, unidos aí à proposta do Papa Francisco. E um segundo lugar, as campanhas elas trazem esse aspecto da evangelização, que é do anúncio e da denúncia. São 60 anos com temas os mais variados possíveis, buscando na palavra de Deus aquela proposta de mudança de vida e também as denúncias contra as injustiças e aquilo que a própria palavra de Deus nos interpela. E um terceiro ponto, se você me permite, Padre Camilo, é a ação. Então, conversão, evangelização e ação. E aí, concretamente, nós temos o Fundo Nacional de Solidariedade, nós temos os projetos, nós temos no Brasil inteiro diversos grupos que se reúnem em torno da campanha da fraternidade para mudanças concretas, sociais, mudanças de vidas, perspectivas novas. Então, é um pouco o caminho das campanhas nesses 60 anos. Se pudéssemos aqui elencar as milhares, milhões de pessoas que foram impactadas, que foram, de fato, beneficiadas com a campanha da fraternidade, talvez seria impossível dizer o número aqui. Mas uma coisa é certa, a campanha chega nos rincões mais longínquos do nosso Brasil e transforma vidas. E a campanha vem exatamente, né, Dom Ricardo, com esse objetivo que a temática e o lema deste ano, inspirado no Evangelho de São Mateus, quando Jesus vai dizer dessa irmandade, dessa fraternidade, somos irmãos e queremos viver esse período, essa graça da Igreja no Brasil, que é a campanha da fraternidade. Um tema deste ano como um caminho, como uma catequese. Dom Ricardo, o que é a amizade social?
Caríssimo irmão Alain, nós estamos vivendo num mundo que está sedento de vínculos mais profundos. Nas relações superficiais, no individualismo exacerbado, narcisismo, autorreferencialismo, aqui eu poderia dizer milhares de problemas, de males que estão atingindo o coração da humanidade, o egoísmo que toma conta, cada um por si. Nós estamos sedentos de vínculos verdadeiros, profundos. Por isso, quando trazemos este lema, a partir da palavra de Deus, mas também inspirados na Fratelli Tutti do Papa, estamos convocando todos os cristãos a tomarem consciência que somos filhos de Deus, que temos um Pai e que, sendo filhos, nós somos irmãos entre irmãos. E aí a nossa responsabilidade de fortalecer os vínculos. Num mundo de fragilidades nas relações pessoais, comunitárias e sociais, nós precisamos fortalecer vínculos verdadeiros, sinceros, transparentes e, acima de tudo, mostrando que sim, é possível se comprometer com o outro. Mesmo que o outro não tenha laços sanguíneos comigo, mesmo que o outro não tenha a minha simpatia, mas o outro tem a mesma dignidade, imagem e semelhança de Deus. Fomos todos criados na mesma dignidade. Portanto, esta campanha é um apelo para que a humanidade comece a olhar ao seu redor e todos possamos nos reconhecer com dignidade, uma dignidade que vem do alto, que vem de Deus. Somos todos filhos e filhas de Deus, irmãos entre nós. Perfeito. Que o amor realmente nos traga esse bonito olhar de acolher o outro como igual, superar essas indiferenças que às vezes nos afastam. Nós percebemos hoje na sociedade, de uma forma muito nítida, Dom Ricardo, as divisões. A divisão na sociedade, a divisão na dimensão eclesial, a dimensão do seio familiar. Então, como a campanha da fraternidade, com este bonito tema, amizade social, vai provocar estas realidades onde a divisão está imperando, onde as pessoas se colocam umas contra as outras, muitas vezes apenas por questão de ideias. Como este tema vai interpelar tanto a transformação social, mas também aí o coração da nossa vivência em comunidade de fé. Perfeito, Padre Camilo. É um exercício e por isso nós temos esse tempo de Quaresma para exercitar a virtude. E a amizade social é uma virtude que tem que ser exercitada. Ela não vem com facilidade, porque ela vai exigir o perdão dentro de casa, entre os nossos pais, mães, filhos, filhas, parentes. Esse perdão tem que ser exercitado. Ele não cai pronto e preparado. Você tem que esvaziar o seu coração de orgulho para, às vezes, conseguir pedir perdão e receber perdão. Segundo, é um exercício na comunidade, para que a comunidade, cada vez mais as nossas comunidades, nossas igrejas, tem que ter a consciência que não podemos mais trabalhar em gavetas, de maneira estagnada. Nós somos e precisamos uns dos outros. Somos irmãos porque precisamos uns dos outros. E ali, o exercício de nos unir, de formar mesas de conversa e diálogo, que, eu diria assim, por graça de Deus, já estamos fazendo no exercício sinodal. O Papa já está nos inserindo esta capacidade de sentar e ouvir, porque para, de fato, avançarmos no perdão, na reconciliação, precisamos exercitar o ouvido. A sociedade é uma sociedade do ruído, da fala, tudo muito rápido, muito disperso. E a amizade social nos faz sentar, olhar nos olhos, tentar entender o problema do outro, tentar compreender a dor do outro, e aí vem o que nós chamamos de comunidades compassivas. Toda a nossa igreja, toda a comunidade eclesial deveria ser compassiva, capaz de sentir as dores de quem está ao seu redor, daqueles que vêm até ela, e curar essas dores. A cura significa o quê? Acolher. Acolher de bom grado, sem preconceitos, sem querer julgar, sem dizer o que é certo ou errado, mas a acolhida é a primeira cura interior e que pode reconciliar o mundo.
assim como nós temos que acolher o diferente na nossa vida, é assim também que o Papa, eu gostaria aqui de indicar essa belíssima imagem e testemunho do Papa Francisco, um católico, Papa Francisco, um católico que foi a um país 99% budista para defender uma minoria muçulmana. Isso foi em Mianmar. Então, essa é a imagem da amizade social. Ela ultrapassa barreiras, ultrapassa os muros. Você se sente responsável pelo outro. E talvez é esse exercício que nós estamos precisando fazer dentro da nossa casa e dentro das nossas comunidades. E aí nós vamos ter uma certeza bonita, né, Dom Ricardo, que a amizade social, então, vai transformar o mundo numa grande família. E é o que nós estamos precisando em reconhecer que todo ser humano é meu irmão. Nós podemos, então, chamar isso também de uma espiritualidade da comunhão e de prática da sinodalidade? Que bonito, irmão Alain. A prática da sinodalidade nos faz abrir-se para a comunhão, para a participação e para a missão. Mas essa comunhão também pode ser prejudicada quando nós queremos só defender os nossos interesses. Hoje nós vemos muitas críticas internas, inclusive na igreja, críticas até ao Santo Padre o Papa, e vamos vendo a fragilidade e o prejuízo que isso traz. A campanha da fraternidade pode ser um momento de conversão nossa. Porque eu sou católico? O que significa o meu batismo? Qual é a minha responsabilidade na comunidade eclesial onde eu estou? Ou eu sou só um cristão, um católico de rede social, sem vínculos, sem ação concreta? Então é muito importante mergulharmos nessa perspectiva de comunhão. Primeiro, comunhão na família, com os seus, amar a sua família, se sentir responsável por ela. Segundo, comunhão eclesial, com o seu pároco, com a comunidade onde você vive. Terceiro, uma comunhão universal, com o Santo Padre o Papa, com as propostas que ele vem nos trazendo, onde todos sejamos irmãos fraternos, de modo universal. Todos nos sentimos responsáveis pelas dores do mundo. Eu acredito, né, Dom Ricardo, que o primeiro passo para a construção dessa amizade social está na capacidade do respeito ao outro, que é diferente de mim. Tem opiniões diferentes, reza de um jeito diferente, sente as coisas de um jeito diferente. Mas existe algo que nos une, um ponto comum. Nós compartilhamos uma mesma casa, a casa comum, que também o Papa Francisco fala, nós compartilhamos uma mesma humanidade. Como então as nossas comunidades religiosas, as instituições públicas e sociais podem colaborar para que, para além deste olhar da diferença, daquilo que nos separa, possamos encontrar qual é o ponto que nos une, o que nos dá uma identidade única enquanto humanidade e enquanto a necessidade de entender que a vida do outro tem o mesmo valor que a minha e toda a vida merece o mesmo respeito. Padre Camilo, o centro, a referência é Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ensina a ser humanos, a humanizar as nossas relações. Basta nós lermos o Evangelho, as atitudes de Jesus, seu modo de agir. Ele tocava os leprosos que ninguém tocava. Ele ia até os cegos que ninguém aceitava. Ele ia até os surdos, até aqueles que eram invisibilizados naquele momento, os endemoniados, todos aqueles que eram excluídos. Então, qual é a referência que todo cristão, todo homem, toda mulher de boa vontade pode ter como ponto de unidade? Exatamente aquilo que o próprio Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros. O amor supera toda discriminação, toda exclusão. E a violência que pode ser gerada, tanto pelo ódio quanto pelo desprezo, só pode ser curada pelo amor, não tem outro caminho. Por isso que ele se deu na cruz. Ele se permitiu receber toda a violência
para dizer que a superação dessa violência é o amor, e deu a vida por amor. Então, ao meu ver, enquanto nós não tivermos no Cristo os olhos fixos e entendermos que Ele é a referência humana para todas as nossas ações, nós vamos estar procurando sempre uma resposta aqui, outra resposta ali, filosofias, ideias, e nunca vamos chegar a lugar nenhum. Cristo nos humaniza. Por Ele entendemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Perfeito. Que bom, né, Padre Camilo? Por isso que nós podemos concluir esse primeiro bloco agradecendo muito a Dom Ricardo e dizendo, olha, a campanha da fraternidade, portanto, ela é cristológica, né, Dom Ricardo? É Cristo que marcou a história com mais humanismo, com mais sentido, com mais esperança. Dom Ricardo, nós queremos agradecer muito a sua atenção, com toda a nossa equipe que esteve aí hoje em Brasília, na sede da CNBB, aqui agora nesse programa, com tanta gente por esse Brasil que está acompanhando a TV Aparecida e ao vivo nós estamos também tendo esse momento. Queremos que o senhor deixe a sua bênção, as suas considerações finais e agradecemos muito. Irmão Alain, Padre Camilo, toda a equipe da TV Aparecida, vocês são uns abençoados, não tem aqui palavras para expressar a admiração que nós temos pelo trabalho de vocês. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil se une a toda essa história hoje. 60 anos. Trago aqui o meu sentimento de gratidão, minha memória agradecida a Dom Eugênio Salles e a Dom Helder Câmara. Dois grandes homens que foram precursores, foram os incentivadores da campanha da fraternidade. Mas trago também todos os assessores e assessoras que se dedicaram nesse tempo. 60 anos de amor ao próximo. Que seja essa a nossa opção nessa quaresma. Superar o nosso egoísmo, cuidar das nossas paixões para que não virem violência, ódio, discriminação e, acima de tudo, assumir o nosso papel de cristãos batizados. Somos filhos e filhas, imagem e semelhança de Deus Pai e, por isso, somos irmãos. E o irmão cuida do outro irmão. Cuidemos uns dos outros e busquemos a paz no mundo inteiro. Perfeito. Que a bênção de Deus esteja com todos vocês. Amém, amém, Dom Ricardo. Olha, grande abraço, que Deus continue abençoando esta importante missão que você tem aí junto à Secretaria-Geral da CNBB e receba o carinho do nosso abraço. E tenha aí uma abençoada noite de descanso, porque hoje foi um dia intenso lá em Brasília, né, Alain? Quantas entrevistas, tudo aconteceu de uma forma tão bonita e que ao repousar, amanhã temos aí muito trabalho pela frente, com certeza. Abração, Dom Ricardo, fica com Deus. Estamos refletindo sobre a temática da campanha da fraternidade deste ano. E como é um tema que faz um forte apelo ao nosso coração, para que realmente possamos reconstruir a fraternidade humana. E convido você agora, para se inteirar ainda mais daquilo que estamos refletindo, acompanhe este pequeno VT para que a gente possa continuar nos colocando na bonita dinâmica de sermos realmente em Cristo, irmãos e irmãs. A comunicação desempenha um papel vital na disseminação da mensagem de amor, paz e esperança, que são fundamentais para a nossa fé. Desde os primórdios da Igreja, a palavra de Deus foi compartilhada de várias maneiras, seja através da pregação dos apóstolos, da escrita dos evangelhos ou da troca de experiências entre os fiéis. Hoje, no mundo digital, esse fluxo de comunicação se expande para além das fronteiras físicas, alcançando milhões de pessoas em todos os cantos do mundo. Além disso, a comunicação na igreja é uma ferramenta que pode promover a unidade e a solidariedade entre os fiéis, proporcionando um espaço para o diálogo interno, onde as diferentes vozes e perspectivas podem ser ouvidas e respeitadas. Em resumo, a comunicação é o tecido que une a comunidade católica, tecendo laços de fé, esperança e amor entre seus membros. É por isso que é tão importante usarmos de todos os meios, e aqui estamos com a Rede Aparecida de Comunicação,
para anunciar, para comunicar as verdades do Evangelho. E cuidar de tudo aquilo que é humano é lei essencial do Evangelho. Por isso, nós agora recebemos nesse segundo bloco do nosso programa Em Comunhão, dessa quarta-feira de cinzas, estamos em comunhão com a campanha da fraternidade, que hoje também tem o seu início. Estamos em comunhão com essa história de 60 anos da campanha, sem dúvidas, campanhas evangelizadoras. E quem vai falar disso agora conosco é o nosso querido padre Jean Paul Ansen. Ele é o atual assessor de campanhas da CNBB. Padre Jean Paul, uma boa noite, bem-vindo aqui entre nós. Boa noite, irmão Alain, boa noite, Padre Camilo. É uma alegria estar com vocês nesta noite da abertura da campanha da Fraternidade 2024. Minha saudação também a todos os devotos da Mãe Aparecida que estão em comunhão conosco pelas redes digitais, pelas redes de TV nessa noite. Perfeito, Padre Jean. O cartaz da campanha, ele já é uma verdadeira catequese daquilo que a campanha quer nos ajudar a refletir, a rezar e a tomar, como gesto concreto daquilo que faz parte do processo de conversão durante o tempo quaresmal. Explica pra gente um pouquinho sobre esta bonita arte representada no cartaz. Quais são ali os elementos e qual a mensagem que cada elemento traz aí para o nosso coração? O senhor tem toda a razão, Padre Camilo. O cartaz, a identidade visual, é um resumo pedagógico de toda a mensagem da campanha da fraternidade. Para começar, nós temos como ambiente uma casa aberta, não uma casa fechada. Uma casa que é sinal também da nossa casa comum. Somos filhos do mesmo Pai e habitamos a mesma casa comum. Gostamos de cultivar a nossa amizade, a nossa fraternidade, sempre ao redor da mesa. Como é bom estar ao redor da mesa com aqueles que nós amamos e com aqueles que nós vamos aprender a amar a partir daquele momento. Por isso, uma mesa redonda, onde todos são iguais ao redor dela. Ao redor dessa mesa, nós encontramos uma multiplicidade de pessoas, gente de todo jeito, de toda cor, de toda idade. A humanidade inteira é chamada a estar ao redor desta mesa. Em cima desta mesa, uma dieta que não é a nossa dieta. Não são os nossos alimentos simplesmente. São os alimentos do tempo de Jesus. 5 pães, 2 peixes, vinho, azeite, uvas, romãs, figos, são a dieta de Jesus. Para lembrar que esta mesa não é apenas a mesa da nossa amizade. Essa mesa nos transcende e essa mesa pode simbolizar também a mesa da Eucaristia, onde nós celebramos a amizade de Deus conosco e a nossa amizade com Deus se reforça a cada celebração. Tem 2 janelas nessa casa, uma janela rural e uma janela urbana, que nos revelam, que nos trazem para dentro da nossa convivência as periferias existenciais de que o Papa Francisco fala. O Papa Francisco é um personagem, um amigo, um irmão no meio, ao redor desta mesa. Ele que traz a cruz de Dom Helder no peito, mas ele que levanta o olhar. Se você perceber, ele é o único personagem da mesa que nos olha de frente, porque é ele que alça o olhar e nos propõe a amizade social. Todas as pessoas se apoiam, todas as pessoas, de uma forma ou de outra, manifestam o seu apoio umas às outras, porque é assim que nós queremos viver. Padre Jean, e quando o senhor estava falando também assim desta mesa, me fez recordar exatamente o tema da campanha da fraternidade do ano passado também, quando a gente dizia, olha, pão em todas as mesas. E hoje de manhã ainda no programa com o Padre Camilo, Bênção da Manhã, o senhor dizia, a campanha da fraternidade tem abertura, mas ela não tem encerramento não, porque enquanto estas realidades
não forem uma presença, o reino de Deus acontecendo entre nós, nós estamos sim vivendo, falando, rezando e promovendo a campanha da fraternidade. Agora, Padre Jean, é um trabalho muito grande, envolvendo muitas equipes. Nós estamos vendo essa identidade visual do cartaz como comunicação da campanha da fraternidade, mas eu estou aqui com o manual da campanha da fraternidade. Seria tão bom que cada pessoa, cada paróquia, cada comunidade tivesse acesso, porque aqui nós encontramos outros tantos subsídios específicos que vão falar com os jovens, com celebrações ecumênicas, na escola. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse material rico que é produzido para falar da campanha. Anualmente, irmão Alain, nós produzimos cerca de 20 subsídios com a colaboração de diversas pessoas e equipes, as comissões de pastoral aqui da CNBB, mas não só. Nós contamos até com a colaboração do irmão Alain para meditar os mistérios do Rosário no terço da amizade social. Então, são diversas pessoas do Brasil que colaboram conosco na elaboração desses subsídios para a campanha da fraternidade. São estes subsídios pequenininhos, reunidos todos no manual, que chegam às diversas comunidades do Brasil e fazem ali acontecer a campanha da fraternidade. O manual resume, o manual congrega todos esses subsídios num único volume, para aqueles que têm a função de coordenar, a missão de animar as comunidades. Mas são aqueles subsídios pequenininhos, baratinhos, que chegam longe por esse Brasil. Perfeito, né, Padre? E toda vez que a comunidade se reúne, seja no encontro, no setor, nas próprias celebrações que acontecem, a reza da Via Sacra, há um apelo muito forte para que a gente possa viver a dimensão da solidariedade. Reconstruir a fraternidade humana nos move a ter um olhar de mais compaixão para o nosso ser humano que sofre, que vive a realidade da dor, que vive a realidade da pesada cruz, pela exclusão, pelo abandono, enfim. São várias as formas onde a vida está ferida, mas a fraternidade tem que ser aí este bonito sinal da luz do Cristo que transfigura. Sabemos que ao final da quaresma, não ao final da campanha, né, o irmão Alain mesmo bem disse, aquilo que você de manhã reforçava, a campanha ela continua. Existe um gesto concreto que acontece justamente na celebração do Domingo de Ramos. E muitas pessoas se perguntam, né? Existem já projetos específicos para onde aquilo que é ofertado diante do altar das comunidades é destinado? Partilhe um pouco conosco. Quais são os projetos concretos que cada vez a coleta da solidariedade destina para serem um sinal de esperança na vida de tantos crucificados? Padre Camilo, eu vou tentar ser bem didático para que os nossos telespectadores compreendam bem o destino da sua oferta na coleta do Domingo de Ramos. Do montante recolhido nas comunidades de todo o Brasil, nas celebrações do Domingo de Ramos, sejam no sábado à tarde, sejam no domingo, sejam na matriz ou nas comunidades, em todas as celebrações do Domingo de Ramos, 60% fica na sua diocese ou na sua arquidiocese. E com esses 60% de todas as comunidades da sua diocese, forma-se o Fundo Diocesano de Solidariedade. O Fundo Diocesano é administrado pelo bispo, pelo ecônomo da diocese, pela equipe constituída pelo bispo para essa finalidade. Os outros 40% restantes é que são enviados para o Fundo Nacional de Solidariedade. E esse fundo é administrado aqui na CNBB. Dom Ricardo, que estava conosco no bloco anterior, é o presidente do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Solidariedade. Eu também tenho a graça de participar desse Conselho Gestor. Os projetos que vão ser contemplados com a Coleta Nacional da Solidariedade de 2024, eles não são nossos, eles nascem do meio do povo. No dia 1º de abril, mas é verdade,
nós vamos publicar o edital do Fundo Nacional de Solidariedade de 2024. Nesse edital, nós daremos todas as orientações necessárias para que as diversas organizações da sociedade civil, comunidades eclesiais, entidades, qualquer pessoa, qualquer CNPJ válido em território brasileiro, pode inscrever o seu projeto na plataforma do FNS, seguindo sempre a orientação do edital daquele ano. Esses projetos inscritos serão avaliados, primeiramente, pelo Departamento Social da CNBB. Depois de passar pela triagem do Departamento Social, pelo Conselho Gestor do Fundo Nacional. E o Conselho Gestor é, então, quem vai dar a última palavra. Vamos ajudar esse projeto, vamos ajudar desta forma, com este montante de dinheiro, ou não vamos ajudar esse projeto, porque esse projeto tem outras fontes de financiamento possíveis, porque esse projeto não foi apresentado de uma forma honesta, porque esse projeto não apresentou toda a documentação necessária, ou assim por diante. É um trabalho muito sério feito aqui na CNBB, mas um trabalho também muito gratificante. Em 2023, nós recebemos 805 projetos. Nós conseguimos ajudar 240 projetos, porque o dinheiro acabou. E olha que foram cerca de 6,5 milhões da coleta do Fundo Nacional de Solidariedade que nós tínhamos disponível para ajudar. Se nós conseguirmos melhorar esta coleta, nós conseguiremos abranger e auxiliar inúmeros outros projetos por todo o Brasil. Que beleza, Padre Jean, muito obrigado, viu? E nós queremos, assim, dar até essa sugestão para as pessoas, né? Aquela economia que às vezes você faz, alguém que está fazendo a penitência não está comendo um doce, alguma coisa que deixou, está juntando esse... Não é só parar de comer, tem que ter o gesto concreto. Junta aí o dinheirinho que você investiria e guarde para esta coleta nacional da solidariedade. A data será 24 de março, neste ano, domingo de Ramos, ou como bem lembrou o Padre Jean, também comunidades que já celebram no sábado, 23 de março. E você poderá participar, é um grande gesto solidário, né, Padre Camilo? Com certeza, né? Mostra que realmente o ouvir Cristo despertou este comprometimento com a vida, como ele abraça o projeto do Pai e se compromete em salvar a vida de todos nós. Padre Jean, muito obrigado pela disponibilidade em estar conosco nesta noite. Parabéns pelo importante trabalho que você realiza aí na assessoria de campanhas da CNBB e que realmente seja esta uma campanha muito frutuosa e que possamos aí colher bonitos frutos em nossas comunidades. Grande abraço, obrigado aí pela gentileza e pela amizade. Muito obrigado, Padre Camilo, obrigado, irmão Alain. Obrigado a toda a Rede Aparecida de Comunicação pela parceria, pelo apoio, por caminhar juntos em comunhão com a Igreja no Brasil, a partir aqui da CNBB e do setor de campanhas da CNBB. Muito obrigado pela amizade de vocês. O meu abraço e o meu boa noite a todos os telespectadores da Rede Aparecida. Boa noite, Padre Jean, muito obrigado, viu? Reafirmamos esse nosso compromisso, reafirmamos que estamos em comunhão com a Igreja no Brasil, com a campanha da fraternidade e com este nosso programa que nós vamos para mais um breve intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta, lembrando que no próximo domingo, aqui no Santuário Nacional, que é morada de Deus, que é casa da mãe, que é encontro de irmãos e irmãs, nós teremos com a presença do Padre Jean, do presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, a abertura da campanha da fraternidade aqui também na casa da mãe. A cada bloco você percebe que nós estamos trazendo um olhar sobre a temática da campanha e quais ações concretas, de forma individual, como comunidade, nós podemos assumir realmente para criar um cenário transformado pelo valor sagrado da amizade, criar laços, superar diferenças e construir aí a bonita fraternidade humana. Acompanhe você a acompanhar mais um pequeno VT
que traz agora esta temática importante que precisa ser superada pela amizade social, a polarização, que tanto tem afastado, separado e dividido aí comunidades e a própria sociedade. Acompanhe. A polarização pode ter aspectos positivos para a democracia, já que diferenças de opiniões e políticas podem impulsionar a transformação da sociedade. No entanto, quando a polarização se torna extrema e divide a sociedade em dois grupos antagônicos que veem um ao outro como uma ameaça existencial, isso pode ser prejudicial. A sociedade atual é caracterizada por uma polarização crescente, um fenômeno em que as pessoas estão divididas em dois extremos, pontos de vista e crenças opostas. Este cenário foi acelerado por uma série de fatores, incluindo a rápida disseminação de informação e desinformação através das redes sociais, a crescente desigualdade socioeconômica e tensões políticas. Promover o diálogo e a compreensão mútua ajudaria a reduzir a polarização e nos lembra de que, apesar das nossas diferenças, todos partilharam de uma mesma humanidade. Ao nos esforçarmos para formar amizades sociais, podemos esperar e contribuir para uma sociedade mais unificada e menos polarizada. Está aí um grande desafio, por isso que nesta noite de quarta-feira de cinzas, no início da quaresma, vivendo a abertura da campanha da fraternidade, nós estamos aqui em comunhão, exatamente para estabelecer um diálogo que vai vencer estas polarizações. Dom Helder Câmara que dizia assim: que bom que você tem uma opinião discordante. É nas diferenças que nós crescemos. Para conversar conosco nesse terceiro bloco do nosso programa, nós temos a alegria de receber aqui um leigo, o Cláudio Vieira. Ele é coordenador estadual da Campanha da Fraternidade aqui no nosso Regional Sul 1 da CNBB. É jornalista especializado em política internacional e no jornalismo impresso. Cláudio, uma boa noite, seja bem-vindo. Cláudio, quais são as possíveis raízes da polarização na sociedade? Boa noite, Alain. Boa noite, Padre Camilo. O que a gente pode um pouco sobre essa questão da em mente dentro do processo da campanha da fraternidade deste ano é que a polarização é um processo que vem sendo construído nos últimos anos, né? Se a gente voltar um pouco, ela surge de uma parte da sociedade representada. Então, é uma crise de representação que nós temos. Eu acho que está tendo um pequeno problema de conexão da internet, mas a gente já vai tentar ajustar. Enquanto isso, eu vou conversando com o Alain, né, Alain? A gente acompanha cada vez mais a presença das redes sociais no dia a dia das pessoas. Hoje é impossível ver alguém que não esteja com o celular na mão. Até a gente propunha hoje na missa, quem sabe fosse positivo durante a quaresma você fazer um pouco de jejum do seu celular, né? Deixar ele lá paradinho. Moderna. Né? E daí você podia usar esse tempo para a sua oração, esse tempo para praticar um ato de amor em favor de alguém que necessita, um tempo a mais para conversar com seus pais, ter mais tempo para bater um papo legal com o seu irmão, visitar um amigo. Acho que é uma prática boa. Vamos fazer um pouco de jejum das redes sociais, né, do celular e da internet, enfim. A não ser em caso necessário, questão de trabalho. Mas tirando isso, lá ficar toda hora postando algo, compartilhando, vendo quantas pessoas visualizaram, você fica tão imerso neste mundo virtual que às vezes você se torna até indiferente àquilo que é real e que está tocando a sua vida e a vida das pessoas que fazem parte aí da sua história. Mas acho que um grande problema da questão da internet, das redes sociais, é que hoje todo mundo fala tudo o que quer, né? A internet se tornou um lugar onde todo mundo faz o seu discurso, às vezes um discurso violento, um discurso discriminatório e até mesmo um discurso de ódio, né? E isso acabou fazendo com que cada pessoa coloque a sua opinião
e pregue ela como sendo a verdade máxima, sem nenhuma possibilidade de questionamento. Acho que esse é um ponto importante de se refletir, né? Como as redes sociais serem evangelizadas para viver realmente a serviço da comunicação. A comunicação tem que criar comunhão. Se não cria comunhão, esse é um instrumento inválido, né? Vamos lá, acho E que aí voltou. ela vai ajudar no processo de evangelização, né, Padre Camilo? Eu tenho a impressão que toda essa polarização que a gente vive, e aí vive-se isso porque falta diálogo, falta esclarecimento, vem também ali de uma outra consequência que são as fake news. São essas informações desinformadas, né, desencontradas. E assumidas como máximas verdades. Né? E que não é por aí o caminho. A gente pode entender um pouco esse aspecto diante daquela conversa e da resposta que você estava nos trazendo, Cláudio, com quem retomamos a comunicação, no Em Comunhão. É um prazer estar de novo aqui. Então, assim, a gente precisa voltar a pensar que nós somos uma construção social, todos nós. Somos uma construção social e política. Nos últimos tempos, nós muitas vezes estamos deixando a nossa comunicação interpessoal de lado. Isso vai afetar o lado político também. E aí vai favorecer fake news, vai favorecer desinformação. Quando nós não nos preocupamos com o outro, que é o centro da campanha da fraternidade desse ano, qual é a verdade do outro, o que está tocando o outro, muitas vezes nós acabamos nos fechando em bolhas, como nos diz a campanha da fraternidade, e essas bolhas causam polarização, essas bolhas causam discriminação e acabam não fazendo a política do todo, acabam fazendo política de apenas uma parte. Então, isso acontece também com as fake news. Elas acabam interessando apenas uma parte e o todo social acaba prejudicado. Nós vivemos, né, professor, uma época em que as pessoas se colocam nos extremos. Cada um assume uma extremidade e não se dá passo para tentar encontrar o equilíbrio diante de determinada realidade. Então nós temos hoje a polarização no meio político, eu sou desse partido, eu sou do outro, e não há um diálogo entre nós, não encontro um ponto comum. E dentro da própria igreja, né, às vezes movimentos pastorais que, em vez de se unirem, somarem forças para realizar algo muito maior, sabendo que cada um tem um dom a oferecer, e aquilo que é diferente em mim acrescenta algo em você, mas o olhar é um outro. Sempre é um olhar de julgamento, de exclusão, assumir a minha verdade como sendo a máxima verdade, aquilo que o outro diz destoa até mesmo do ensinamento religioso, do evangelho e daquilo que a igreja ensina. Como nesse mundo onde cada um traz a sua verdade e quer fazer com que ela vença, até mesmo na violência verbal e às vezes até física, como nesse contexto difícil das redes sociais, que dissemina ódio, divide, separa, trazer essa origem do diálogo para que a gente possa construir pelo respeito, pelo desamarramento de opiniões e verdades fechadas, abrir-se para aquilo que o outro também tem a oferecer e assim construir uma verdade que atinja a realidade comum. Então, eu acho que um primeiro ponto que nós devemos pensar é a questão do diálogo. O agir sinodal, o alargar a tenda que aparece na campanha da fraternidade é fundamental nesse ponto. Nós desaprendemos a ouvir o outro, a escutar o outro, a saber das suas diferenças, a saber dos seus problemas. E isso é um primeiro passo. Os extremismos, eles surgem e eles crescem de um processo que aparece no texto base da campanha, quando a gente chama de alterofobia. Altero, a gente pode dizer que é nojo, ojeriza, fobia, ou seja, nojo ao outro. Então, a gente desenvolveu até mesmo durante a pandemia, dentro do isolamento social, onde a cultura do encontro ficou difícil, uma cultura de isolamento. Quando eu me dependo de mim mesmo, então as minhas necessidades individuais, da minha comunidade e sociais passam a ser restritas. Então nós precisamos ouvir os outros, ampliar como uma grande assembleia e entender isso na internet também, ou seja, não ficar focado num feed de notícias, num grupo só, mas ampliar, alargar a tenda. E acho que esse é o grande convite, o grande questão social das redes que pode ser desenvolvida. O Papa até desenvolve isso no texto do Dia Mundial das Comunicações esse ano, quando fala de inteligência artificial. Nós precisamos sair dos tecnicismos e voltar ao humanismo.
O professor Cláudio, inclusive, as 3 perspectivas da campanha da fraternidade, que nós já trabalhamos aqui também na nossa ação pastoral da Igreja no Brasil, da América Latina, o ver, o iluminar e o agir. Exatamente o aspecto do agir vai falar desse alargar a tenda, que é possível transformar a sociedade em uma sociedade amiga, justa, fraterna e solidária. E claro que isso será possível a partir das lideranças. Então, que papel que as nossas lideranças, tanto políticas, mas também religiosas, têm para construir essa amizade social e amenizar as situações de polarização? Eu vou começar pelas nossas lideranças políticas. As nossas lideranças políticas, elas precisam voltar a dialogar com o diferente, a não pensar mais na política de uma parte, a não abrir espaço para a globalização da indiferença, como nos diz o Papa, a tentar pensar políticas públicas e não políticas de governo, não políticas de uma parte. Ao olhar o outro, nós já vamos ter essa ampliação. E também eu acredito, irmão, e o padre também, eu acredito que nas igrejas nós podemos fazer essa política também de reunir mais os grupos. Os grupos ficaram um pouco isolados, até mesmo durante a pandemia, dentro de um grupo, dentro de um movimento, e não há mais aquela pastoral de conjunto que nos marca. É bom lembrar que nos 60 anos da campanha, essa campanha é muito próxima da primeira campanha. Lembre-se de que tu é igreja. Então, ou seja, as nossas lideranças precisam trabalhar juntas, unificadas. Eu vou dar um exemplo simples de uma ação pastoral que os nossos líderes podem fazer. Quantas vezes nós não fazemos encontros com jovens, com crianças, com famílias? É muito bonito como fazemos isso. Mas passou 3, 4 meses, essas famílias, esses jovens, eles saem da igreja novamente. Eles não se sentem acolhidos. E nós não vamos atrás. Nós não procuramos manter esse vínculo. Então, nós precisamos criar, dentro da igreja também, vínculos contínuos, que é uma coisa que Dom Ricardo falava. Você precisa mudar, fazer uma conversão pastoral voltada para o vínculo. E aí, esse vínculo vai melhorar a nossa comunicação interpessoal e vai criar uma política social também. Eu acredito, professor Cláudio, que talvez essa polarização está justamente na raiz de que nós não conhecemos mais as pessoas. Nós não nos permitimos sermos conhecidos e também pouco esforço fazemos em conhecer o outro, a sua história, suas lutas e seus sonhos. Acaba que a gente traz uma discussão tratando o outro como estranho. Daí, para ter indiferença, para alimentar preconceitos, é uma coisa que acontece de forma muito espontânea. Como a gente poderia trazer como responsabilidade individual? Eu, como cristão, como católico, participante da minha comunidade, mas também sou um membro da sociedade. Tenho deveres, tenho compromissos. Como eu, indivíduo, posso assumir uma postura e qual seria essa postura para criar realmente essa dimensão bonita da amizade social, onde a polarização é enfraquecida, porque eu aprendo a acolher o outro não mais como alguém que compete contra mim, mas alguém que vem para contribuir. Então, assim, acho que é um processo em 3 partes aqui. A gente vai pensar num processo em 3 partes. Primeira parte, a gente pode falar de uma conversão pessoal, já que a gente fala de quaresma, entender que o outro faz parte da minha vida. O outro é parte daquilo com que eu convivo. Então, eu preciso entender as razões dele. Entendeu? Assim, grandes defeitos da nossa sociedade, o racismo, a discriminação, elas não nascem quando nós somos crianças. Elas nascem quando as mágoas, os problemas da nossa vida vão criando essas feridas. E nós nos tornamos discriminatórios e preconceituosos. Então, nós temos que superar um processo primeiro dessa conversão. Um segundo ponto que é fundamental para o católico é entender que ele é social. Porque Cristo vai dizer, vós sois todos irmãos. Então, nós somos uma única família. Então, nós estamos falando de uma horizontalidade criada no Cristo. Essa horizontalidade precisa ser uma política cristã minha, pessoal. Ou seja, se nós pensarmos nas práticas de misericórdia espirituais e corporais, por exemplo, que a igreja prega, nós podemos exercitar elas como ação nessa campanha de amizade social, retomar as campanhas de fome. Por exemplo, assim, nem todos nós entendemos, por exemplo, o que acontece em um presídio, mas isso
nos impede, por exemplo, de, ao passar na frente de um, rezar um Ave Maria para aquelas pessoas que estão ali. Ou seja, nos tornarmos agentes sociais, entendermos o que é a doutrina e a misericórdia na igreja. E um terceiro ponto que é fundamental é a política de poucos, a política de proximidade. Então, o padre Jean Paul falava muito queridamente da mesa. Por que nós não nos unimos mais? Muitas vezes, nossas famílias, nós não sentamos mais na nossa mesa para conviver com as pessoas nossas, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos. Então, um aspecto concreto da campanha da fraternidade, se nós apenas nos sentarmos a uma mesa e trazermos um vizinho, alguém próximo de um lado esquerdo, de um lado direito, de cima, de baixo, nós já vamos estar alargando a nossa tenda, que é o grande ponto dessa campanha, e é prático. Professor Cláudio, que é coordenador estadual da campanha da fraternidade aqui no nosso Regional Sul da CNBB, nós queremos agradecer muito a sua participação, as suas contribuições aqui com esse tema que está começando a conversa com a abertura hoje da campanha da fraternidade. Professor Cláudio, aqui no nosso Regional Sul da CNBB, nós já temos alguma ação, algumas questões assim pensadas concretamente sobre a campanha da fraternidade deste ano? Então, nós já temos, ou seja, a gente já fez todas as formações com todas as dioceses do Estado, todas elas estão fazendo lançamentos públicos e com as comunidades, e nós, enquanto Regional Sul 1, como o padre Jean Paul estava explicando, nós temos um projeto que está sendo preparado dentro dos ditames do edital, agora que sai no dia 1º de abril, como ele colocou, para representar o Estado, ou seja, um projeto social, como solicitado pelos bispos de São Paulo, para representar o nosso Estado de São Paulo e também poder ajudar quem mais precisa em nosso Estado. Muito bem. Olha, obrigado, Cláudio, pela gentileza, pela disponibilidade em partilhar conosco neste dia importante em que damos um passo para que realmente surja uma sociedade renovada, uma comunidade de fé renovada, onde chamar o outro de irmão não seja apenas um título nos lábios, mas uma convicção profunda do coração. Parabéns pelo importante trabalho que você realiza aí no Regional Sul 1. Que Deus continue iluminando os seus passos e as suas ações. Uma abençoada noite, Cláudio. Abençoada noite a vocês também. Obrigado pela oportunidade. Que continuem sempre com esse trabalho bonito de comunicação aos fiéis devotos. Valeu, grande abraço. É interessante, né, Alain, que o ponto inicial para a amizade social é o diálogo, mas um diálogo desarmado de qualquer opinião, de qualquer preconceito, de se sentir o dono absoluto da verdade. Eu acho que esse é um passo para que a gente possa vencer aquilo que é diferença, e às vezes damos tanta importância, e perceber que existe tanta coisa comum entre a gente que precisa ser mais celebrada. Eu acho que a gente pode pensar num exemplo de uma orquestra, né, Padre Camilo? São instrumentos diferentes, ritmos, sons e a harmonia que tem a orquestra exatamente por causa da sua diferença. Porque os instrumentos sabem dialogar, porque tem um maestro. Então vamos deixar que o maestro Jesus, o divino compositor, conduza a nossa vida. E se a gente viver do jeitinho do Evangelho, vai dar certo. A amizade social, a graça da fraternidade acontecerão. Com certeza. E você não vence quando você destrói aquele que pensa diferente de você. Você vence quando você compartilha o pensamento dele. Todo mundo tem algo a oferecer que vai acrescentar à nossa vida, à nossa humanidade e também à nossa fé. A gente precisa fazer uma roda de conversa, nós precisamos falar bastante, estabelecer o diálogo, rezar e ter uma ação concreta, alargando a tenda. Assim, você acompanhou essa conversa agradável desde o início do programa com Dom Ricardo Reppers, que é secretário-geral da CNBB, depois com o padre Jean Paul, que é o assessor das campanhas, agora com o professor Cláudio, que é do Regional Sul 1 da CNBB, o responsável por essa parte da campanha da fraternidade. E chegamos no último bloco desse nosso programa. Agora, eu queria lembrar a todos vocês que amanhã vocês vão poder ver tudo isso concretamente numa bonita reportagem. Amanhã, quinta-feira, é dia de Arquivo A aqui na TV Aparecida. Logo após o programa Bênção da Noite com o nosso querido Padre Camilo, quinta-feira, 9 da noite, então, o Arquivo A de amanhã será um especial falando sobre os 60 anos
das campanhas da fraternidade. Nós vamos saber onde é que começou, vamos entender os projetos sociais, as obras que são beneficiadas com aquela ajuda que você é convidado a participar na Coleta Nacional da Solidariedade. Vamos falar sobre as composições, enfim, vai ser muito bom esse Arquivo A, está imperdível, em sintonia com o início da campanha da fraternidade. Amanhã, 9h, aqui na TV Aparecida, né, Padre Camilo? Isso mesmo. E falando de amizade social, nós somos chamados também a perceber que não é algo apenas reduzido ao nosso mundo da fé cristã católica, né? É um diálogo aí aberto para todas as religiões cristãs e até mesmo para as outras religiões. Onde existe a verdade do amor, sempre é possível criar comunhão. Vamos acompanhar esse VT que nos dá uma pista para o início aqui da nossa conversa. O ecumenismo é a busca da união, da comunhão e da harmonia, apesar das diferenças. Baseia-se no princípio de que todos os cristãos, independentemente das suas diferenças teológicas ou doutrinárias, estão unidos pela fé em Jesus Cristo. O respeito pelas outras religiões é uma parte importante do ecumenismo. A diversidade de crenças e práticas religiosas não é considerada um obstáculo, mas uma riqueza que enriquece a compreensão de Deus por todos. O respeito mútuo permite que pessoas de diferentes tradições religiosas aprendam umas com as outras e cresçam na sua própria fé. Quando pessoas de diferentes tradições religiosas se respeitam e valorizam umas às outras, podem construir relacionamentos significativos e duradouros. Estas amizades transcendem as barreiras religiosas e contribuem para uma sociedade mais harmoniosa e pacífica. Muito bem, para falar como o ecumenismo, esse diálogo interreligioso, pode ajudar na construção da amizade social, nós acolhemos com muito carinho, com muita gratidão, o pastor Eliel Batista. Ele é professor de Teologia Bíblica, escritor, faz parte da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes por Justiça e Paz e também participou como membro convidado da Comissão Nacional da Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Pastor Eliel, boa noite, bem-vindo ao nosso programa Em Comunhão. É uma alegria aí ter a sua palavra e a sua presença refletindo conosco. Bem-vindo. Boa noite, Padre Camilo e irmão Alain. Muito bom poder estar aqui com vocês. Isso já até gera um clima de fraternidade, isso é muito bom. Boa noite a todos os telespectadores, quem nos segue aí pelas redes sociais. E possamos aqui ter um bom diálogo, já como sinal de que esta campanha vai abranger todo o nosso território nacional. Muito obrigado por esse privilégio de poder estar aqui com vocês. Nós que agradecemos muito, viu, pastor Eliel, pela sua presença. E o pastor Eliel é parceiro nosso aqui, viu, Padre Camilo? Desse diálogo, né, pastor? Desse ecumenismo, dessa graça da fraternidade. Professor, ser irmão, ser irmã é o coração do Evangelho. A gente pode dizer assim, não é mesmo? E é com a Bíblia na mão que nós também seremos mais ecumênicos e faremos a amizade social acontecer na sociedade? Verdade, viu? Quando nós, de fato, nos despimos de toda a nossa cultura e toda a nossa estrutura e vamos de coração aberto para os textos bíblicos, ao encontro de Jesus de Nazaré, nós vamos perceber que o grande convite que ele faz é estender uma mesa e dizer, venham todos. Mesmo, como diz o profeta Isaías, quem não tem dinheiro, pode vir. Todos são bem-vindos. E o grande símbolo, né, de Jesus é a mesa e o fechamento da história é o convite para chamar, que se chama a grande ceia com o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Então, sim, a Bíblia nos possibilita, viabiliza, sinaliza e nos ancora numa fraternidade universal, porque, inclusive, o apóstolo São Paulo diz, né, que há um só Deus, Senhor de todos sobre todos. Ele é o Pai de
toda família que se nomeia na terra. Então, sim, a Bíblia, ela nos traz para essa mesa. Isso é maravilhoso, é muito lindo na nossa espiritualidade. E como é bacana, né, pastor Eliel, compreendermos que a essência do Evangelho, aquilo que Cristo traz como boa notícia, está a grandeza do mandamento do amor. Né? O amor é o caminho, o amor é que traz o significado para todas as ações, e o amor é a grande meta daqueles que, acolhendo a palavra do Cristo, fazem do amor dele a medida da vida. Como então hoje, no Brasil, onde há tantas tradições religiosas, principalmente as igrejas cristãs, que bebem de um mesmo evangelho, né, comungam o mesmo amor, o amor do Senhor, como encontrar na grandeza do mandamento do amor que Jesus deixou como maior lei religiosa, né? Ele diz, quem ama cumpriu toda a lei e todos os profetas, é fazer com que o ecumenismo possibilite entre as igrejas cristãs e até mesmo entre outras religiões, construir pontes, abrir espaços para o diálogo como caminho para superar as diferenças e chegar aí numa profunda experiência de comunhão de vida. Olha, é muito interessante isso, né? Quando a gente fala em construir pontes, nós estamos falando de comunicar dois lados, em que as necessidades para serem supridas precisa dessa comunicação. E como o convite do Evangelho é o amor, e o amor é essa transcendência do nosso próprio ego, né? Irmos para além de nós mesmos em direção ao outro, eu percebo que o mais importante está em olharmos para o nosso próximo como um ser humano, digno, imagem e semelhança de Deus, que tem as mesmas necessidades que nós, que sofre as mesmas coisas, se é que nós podemos usar nós e eles, né? Mas falando em termos de grupos religiosos, eu acho que a gente nos é permitido usar essa expressão, mas é a gente perceber que ali está alguém que é alvo do mesmo amor que eu fui alvo. E uma coisa que é imprescindível para a gente compreender essa verdade é nós não entrarmos nessa relação com a disputa pela verdade. Quer dizer, eu estou com a verdade, eu estou certo, mas é o caminho do respeito pelo humano. É ter esse olhar que aquele que exerce a fé, que é diferente da minha, ele chora, trabalha, depende de um salário para poder comer, sustentar a família, e ele tem as suas alegrias, ele tem os mesmos dramas, e assim a gente perceber que não é a fé que deve nos diferenciar, mas sim todo esse conjunto de humanidade que deve nos assemelhar. E aí nós vamos dar o outro passo, porque com certeza todas as pessoas, e o padre Camilo até disse isso há pouco, né, tem algo a contribuir para melhorar o mundo. Então a gente tem que estar aberto para isso. E aí nós entendemos até nessa perspectiva da palavra verdade, voltamos num conceito também muito ecumênico quando nós olhamos para Jesus Cristo. Ele é a verdade e é a verdade que vai nos libertar, né, pastor Eliel? Agora, nós estamos falando destas pontes de compreensão que vão contribuindo para esse caminho ecumênico a partir da campanha da fraternidade. Eu queria que você elencasse, pastor, desafios também que nós enfrentamos ao buscar respeitar e compreender outros credos nesta construção da amizade social. O grande desafio que a gente enfrenta é a gente admitir que existe um preconceito. E o preconceito, ele nasce da ignorância no sentido de desconhecimento, né? Quando a gente não conhece algo, a gente se afasta, a gente fica inseguro. Então, se a gente reconhecer de fato que existe sim um preconceito, e esse preconceito é chamado de preconceito religioso, né? Já é um bom passo. E depois eu preciso olhar para mim mesmo, cada um olhar para si, para ver se nós estamos nos omitindo em relação a esse preconceito, ou se nós estamos nos silenciando e fingindo que não existe,
Porque enquanto isso estiver estabelecido, e não é o preconceito lá fora, é aqui dentro, eu não saber lidar, de eu encontrar, por exemplo, né, eu enquanto pastor evangélico, encontrar um padre com a sua batina e não saber como me comportar. Isso a gente pode levar, inclusive, para outras dimensões, né, que às vezes a gente encontra uma pessoa com deficiência e não sabe como se comportar, ou a gente se afasta, ou a gente se comporta mal e de forma errônea, em vez de assumir que a gente não sabe, que a gente ignora. Então a gente precisa ter essa humildade de dizer, olha, eu não dizer para a gente mesmo, né, eu não conheço, eu desconheço, mas eu quero entender, sem medo, sem receio de perder a fé, porque você está conhecendo um ser humano que tem as mesmas dificuldades e os mesmos dramas que eu, mas que professa uma fé que é diferente, que não faz parte do meu credo. Então, esse, para mim, é o grande desafio que nós temos na nossa sociedade para a gente poder ter essa grande mesa da fraternidade. E é interessante, né, pastor Eliel, quando a gente fala de religião, a própria palavra diz, religião é religar, né? Aquilo que estava afastado, estava distante ou dividido, a religião vem para criar a comunhão. E às vezes nós usamos as nossas doutrinas, as nossas tradições, como algo para afastar, para julgar o outro. Às vezes eu recebo perguntas assim, eu posso ir num casamento, numa igreja evangélica, sou católica. Parece que existe um medo, né? Como que se ela fosse lá, estaria traindo a sua fé ou ficaria um pouco perdida. Como seria bonito a gente vencer isso? É claro, cada um tem o seu jeito de rezar, o seu jeito de adorar a Deus, o seu jeito de celebrar. Mas eu preciso reconhecer que em todas as outras igrejas é digno, verdadeiro e santo a forma como cada comunidade louva a Deus, acolhe a palavra do Cristo e procura viver aí a verdade, a justiça e o amor que emanam do Evangelho. Nesse sentido, que ações concretas as nossas comunidades religiosas podiam começar a ter para quebrar este medo que às vezes afasta, essa indiferença e perceber que o mesmo Deus que eu celebro no altar da minha comunidade é o Deus também que está no altar da outra igreja. Ninguém sabe tudo sobre Deus, né? Cada religião conhece um pouco, uma dimensão. E como é bonito quando eu me permito enxergar algo de Deus que eu ainda desconheço através do olhar de um outro cristão. Tem uma palavra muito interessante, né, no Segundo Testamento, né, que no português é traduzida por comunhão, que aliás é o nome do programa, né? E que no grego é a palavra koinonia. Mas esta palavra koinonia, quando a gente vê as diversas aplicações, nos diversos e diferentes contextos que ela é usada, nós percebemos que ela transcende o fato simplesmente de estarmos juntos ou de termos um olhar para o outro. Mas ela vem com uma ação conjunta para um bem maior. E eu considero isso fantástico. Porque é quando nós damos as mãos, porque todos estamos querendo um bem comum, um bem maior. O Papa Francisco, na sua mensagem para a campanha, né, ele destaca algo do tema sobre essa fraternidade, ele fala algo muito interessante, e é o seguinte, construir uma verdadeira fraternidade universal que favoreça a nossa vida e em sociedade, né, e a nossa sobrevivência sobre a Terra. Quer dizer, as nossas ações, pequenas que sejam, se tiver isso em perspectiva, que é favorecer a nossa vida em sociedade, quer dizer, não estarmos mais polarizando em conflitos e guerras, em disputas por conteúdos, porque a maioria das nossas disputas elas são de palavras, elas são de conteúdos, mas elas, nas ações, é aquilo que eu venho falando, né? A gente trabalha junto no mesmo ambiente, a gente pega o mesmo ônibus, a gente entra no mesmo metrô. Então, o que a gente está disputando de verdade? É a gente construir olhar para essa sociedade em termos de ações em conjuntas que precisam para essa sobrevivência na Terra. Cidades, por exemplo, que está lá com um rio poluído, que cruza a cidade, diversas pessoas dependem daquele rio, por que não, independente da sua fé,
não fazer uma mobilização para que aquelas águas se tornem límpidas. Então, são detalhes da vida em sociedade que precisam entrar na conta. E acredito que precisa começar com rodas de conversa, que nós precisamos conhecer a outra religião sem medo. E às vezes fica na nossa cabeça que se a gente estiver conversando com alguém que é de outra religião, a gente vai acabar sendo convencido ou convertido para aquela religião. E eu costumo dizer o seguinte: se você tem esse receio, você não é muito convicto a respeito da sua fé. A sua verdade de fé está muito frágil. Porque se eu tenho a convicção a respeito da minha fé, como que um diálogo e uma conversa pode simplesmente abalar? Então, está me faltando estrutura dessa fé. Eu preciso fazer um outro percurso de estruturar a minha fé e não de repelir o outro. Mas a gente precisa criar essa koinonia, quer dizer, vamos fazer juntos? Nada melhor do que conhecer uma pessoa, do que trabalhar junto com ela. Aí você conhece aquele ser humano mesmo. Por isso essa palavra koinonia, usada em diversos contextos na Bíblia, ela é rica para nos dar esse ensinamento. Em vez de a gente estar disputando, inclusive às vezes são coisas como ritos que a gente disputa, ao invés de disputar isso, às vezes as questões doutrinárias, então vamos deixar isso no campo de cada um e vamos juntos lutar pela sobrevivência na Terra, lutar para que a sociedade esteja constituída de outra forma, porque todos nós sabemos que o modelo desse desenvolvimento econômico que nós estamos experimentando está destruindo o planeta. E tem uma coisa que a gente não está prestando muita atenção, a maioria das pessoas. O caminho religioso, esse dessa fraternidade, desse amor, é a alternativa que pode responder a essa estrutura egoísta e destrutiva, porque é um caminho da reconstrução, porque nós estamos juntos e parceiros e somos filhos do Deus que é criador, que não criou todas as coisas para serem destruídas, mas criou para que tivéssemos vida e, como disse Jesus, vida em abundância. Que maravilha! Nós queremos agradecer demais, olha, por mais pastores assim, né, Padre Camilo? Com certeza. Com essa pastores segundo o coração de Jesus. Exatamente, viu? Está aí um exemplo, uma vez mais. O pastor Eliel, certamente nós vamos continuar conversando aqui nesse tempo da campanha da fraternidade e sempre nessa comunhão com o universo, com o próximo, com a vizinhança, com o bem comum. E muito obrigado pelo seu testemunho. Eu que agradeço de todo o coração poder estar aqui com vocês e que nós possamos unir não só a nossa força física, mas unir o nosso espírito, submisso a Deus Pai, para realizarmos aquilo que Deus tem como propósito no coração e que é um mundo cheio da sua glória. E como a glória de Deus, Ele é o amor puro, então é transbordar esse amor em toda a terra. E eu peço a Deus que possa ser a partir de mim. E passa uma fagulhinha por mim para que possa transbordar, já está bom. E eu acho que todos nós precisamos fazer parte dessa pequena fagulha, que nós vamos ter aqui uma grande fogueira de amor que vai queimar os nossos corações. Amém, né? Amém. Que seja a bonita ação do Espírito Santo, Ele que tudo recria, que tudo renova, que Ele também nos dê um novo jeito de conviver, pautado no respeito, no amor ao próximo e construindo aí uma amizade. Para que a terra não chegue ao fim, vamos botar fim a tudo aquilo que divide. É isso mesmo, né, Padre Camilo? Chega ao fim agora o nosso programa. O nosso programa que foi muito comunhão. rico, muito foi rico. Muito foi rico. uma Mas está bênção. só começando a conversa, né? Temos aí uma quaresma inteira pela frente para poder refletir e rezar sobre isso. Obrigado a todos que participaram conosco, a todos que prepararam o nosso programa e a você que em sua casa esteve aí sintonizadinho na TV Aparecida. Continue acompanhando a nossa programação. Uma abençoada noite para todos. Grande abraço. Abraço, irmão. Um grande abraço. Obrigado, Camilo. Obrigado, nossa equipe. Boa noite para vocês. Vivamos a amizade social. Tchau, tchau.